Pronto. Estamos aqui mais uma vez para falar de mais um pedacinho dos assuntos, ou melhor, do assunto que eu me propus a falar. Então agora é o quinto pedaço do assunto conhecer a si mesmo, buscar o si mesmo. Então veja só, é tão profundo isso porque é possível se passar uma vida inteira sem saber quem você é. E eu acho isso tão dolorido. É possível se passar uma vida inteira sem saber do que você gosta, para onde você vai, como você faz, o que você deixa de fazer. É possível. É possível passar uma vida inteira sem estar de cara consigo mesmo. Quando eu criei esse podcast com este título de Cara Comigo, esse canal, né, na realidade, e foi muito de intuição, sabe? Vou contar para as pessoas aquilo que eu vivi e aquilo que eu vivo, porque talvez isso inspire outras pessoas a fazer o mesmo. Isso por conta da minha constatação diária em ver, comprovar e recomprovar o tamanho do sofrimento que as pessoas vivem todos os dias, em muitos âmbitos. Eu trabalho com desenvolvimento humano, trabalho na área de educação e como as pessoas sofrem, não só as crianças, os estudantes que estão lá, mas os professores. E isto sempre me incomodou muito, porque fazer educação não deveria ser sofrido. Evoluir não deveria ser sofrido, mas é. E por que é? Por que é sofrido? Já parou para pensar nisso? Enfim, esses podcasts, esse canal de podcast tem esse objetivo. E hoje nós vamos para o quinto assunto, que é automatismo e complexos. Vou abrir aspas para o livro da Hermance, Escutando os Sentimentos, e ela diz assim, abre aspas, automatismos e complexos. O sentimento pode ser sustentado por mecanismos alheios à vontade e à intenção. Vou de novo, hein? O sentimento pode ser sustentado por mecanismos alheios à vontade e à intenção. Fecha aspas. Você já parou para pensar nisso aqui? Que muitas vezes tem coisas acontecendo em você, automatismos, coisas automáticas acontecendo em você que você não está nem ciente? Você já parou para pensar que podem existir complexos, frustrações, crenças, limitações e coisas que você faz sem ao mesmo você se dar conta por que faz? Você já parou para pensar nisso? Isto é tenebroso. Como assim? Acontece algo comigo que eu não sei o que é. Opa, pera lá, não, filha, isso aqui, como assim? Como assim eu vou permitir que alguma coisa aconteça comigo sem... Não vou ficar alheia à minha própria vida. Não vou ficar sentada na plateia do palco da minha própria vida. Não aceito isso de forma alguma. E foi aí, me dando conta disso, só que de um jeito bem pouco intencional, que eu fui estudando e me aprofundando, e estou ainda me aprofundando nisso, porque eu não posso ficar alheia a mim. Isso não é aceitável, gente. Isso não é aceitável. Então, se não é aceitável, o que eu vou fazer com isso? Entendeu? Então, veja só. O sentimento, muitas vezes a gente tem sentimentos que são sustentados por coisas que a gente não tem noção, ou que está para além da nossa vontade e para aquém da nossa intenção. Muitas vezes a gente faz coisas que não era a nossa intenção fazer,
mas está lá no automatismo e a gente acaba fazendo. Vou dar um exemplo sobre mim. Eu reajo muito mal a pessoas grosseiras. Quando sou abordada de uma maneira grosseira, áspera, eu reajo muito mal. Isto sempre foi assim, desde menina. Então, às vezes, as pessoas erguem a voz para falar comigo. Nossa, tem gente que nessa hora se fecha, se sente acuada e se fecha, se diminui. Eu não, eu cresço e vou para cima. Então, para muitas vezes que isto acontece, é bom, porque eu consigo de verdade riscar o chão e dizer: bonito, daqui dessa linha tu não passa. Tá vendo aqui, ó? Esse é o seu limite. Você fique aí onde você tá. Vai cuidar da sua vida e não venha se intrometer na minha. Mas tem muitas vezes, e a grande maioria das vezes, eu acabo muito exposta. Porque eu reajo a tudo. Reagia a tudo. A tudo. A tudo. E sempre de uma maneira muito, armada, pronta para reagir mal e para, às vezes, impor e ficar brava e me irritar e me indispor com as pessoas nas relações e assim por diante. Então, isso sempre foi muito complicado para mim. Só que esta moeda tem dois lados. Ela tem um lado bom, onde eu consigo delimitar o meu limite, e tem um lado ruim, onde eu passo do limite, que é do outro, onde eu invado o limite do outro. Quando eu sou muito inflexível, intolerante, exigente e assim por diante, né? Então, eu precisava aprender a equilibrar isso, né? E eu não sabia de onde vinha. Por que eu reagia assim? Por que toda vez que eu me irritava com algo ou alguém, ou que as pessoas me faziam alguma coisa que eu entendia, que eu significava como grosseiro, eu reagia em pior intensidade, em maior intensidade, para o negativo? Por que eu fazia isso? Eu fui pesquisar e eu descobri muitas coisas sobre mim. Por que ser reativa desta forma? O que esta reatividade minha escondia? Eu fui atrás e eu descobri coisas incríveis sobre mim. Coisas que, inclusive, me fizeram olhar que isto sim é negativo quando eu atribuo esse sentido e esse significado, mas é positivo quando eu digo para o outro: parou, pode parar. Esse é o seu limite. Daqui você não passa. Me respeita. Eu te respeito, você me respeita e a gente estabelece uma relação saudável, de troca, sem eu interferir na sua vida e sem você interferir na minha vida. Quem faz as escolhas aqui no campo da minha vida sou eu. Não tem ninguém que faça isso por mim, nem filho, nem marido, nem mãe, nem pai, nem irmão, nem ninguém. Isto aqui é o meu campo de trabalho. Você atenha-se ao seu campo de trabalho, que é a sua vida. Resumindo, vai cuidar da sua vida. Só que para cuidar da minha vida, eu preciso entender quem sou eu, que mecanismos são esses, que intenções são essas que eu coloco sem nem perceber, sem ao menos identificar do porquê que eu faço aquilo, como eu faço aquilo. Entende? Às vezes a gente entra numas relações de dependência emocional, de codependência, e numas relações tão tóxicas, tão permissivas ou tão intolerantes, e a gente vai nisso sem se dar conta do quão mal isso nos faz. Então, de verdade, gente bonita, talvez para você isso também funcione. De você olhar para você. O que você faz de automático? Você faz porque você quer fazer? Quais são os sentimentos que impõem ou que organizam as suas automações, as suas intenções, as suas vontades? Que sentimentos são esses? Eu percebi que eu me achava
muito vulnerável, muito vulnerável. E por me achar muito vulnerável, e até vulnerável não seria a palavra, acho que fraca. Eu me achava muito fraca. Então, o menor sinal de invasão, eu já tinha que reagir de maneira violenta, porque se a pessoa continuasse vindo e invadindo o meu espaço, eu tinha a crença de que eu não conseguiria dizer para ela: chega, para. Quando eu percebi que eu tinha sim este sentimento e que era um sentimento de insegurança, de ser fraca, quando eu percebi isso, eu desmenti este sentimento, porque eu não sou fraca, eu não sou insegura, eu nunca fui. E isto ainda tinha uma outra coisa por detrás, que era a necessidade de aprovação das pessoas. Percebe? Então, lidar com a rejeição ou não aprovação das pessoas me gerava muita insegurança. E a vida é justa. Ela entrega para você exatamente o que você precisa. E eu fui viver exatamente o que eu precisava viver. Pessoas me questionando o tempo inteiro, pessoas do meu núcleo profissional e familiar invadindo os meus limites o tempo inteiro, de diferentes formas, inclusive de jeitos bem fofos ou de jeitos um pouco mais invasivos, mas eu precisava entender qual era o meu limite. E eu ainda estou construindo, porque tem muitos momentos que algumas pessoas ainda conseguem furar o meu bloqueio de proteção, a minha proteção emocional, que ainda está em construção, que não é tão esburacada como era há algumas décadas atrás, mas ainda não é bastante grossa, espessa o suficiente para que eu também fique totalmente protegida emocionalmente das investidas doentes que as pessoas fazem o tempo todo com a gente nas relações que a gente estabelece em todos os âmbitos, seja do profissional, ao familiar, ao conjugal, ao maternal, ao amigal, ao primal, ao que você quiser que seja. Entende? Talvez esta minha fala te toque em alguma coisa para você olhar para os seus automatismos, as suas crenças, os seus complexos e verificar que muitas das coisas que você faz são sustentadas por sentimentos e mecanismos e vontades e intenções que são alheias à sua consciência. E então você está num lugar bastante perigoso, que é estar suscetível ao outro e não a si mesmo. Vai saber quem você é, vai saber do que você gosta. Vem fazer esse caminho comigo. Vai ser interessante trocarmos ideias. É isso.